assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Após sua esposa desaparecer misteriosamente quando estavam em um posto de gasolina, este agente começa uma busca frenética por sua mulher. Desesperado e sem saber quem a levou e qual o motivo do sequestro, ele usa todas as suas armas para descobrir quem está por trás de tudo. Nessa jornada, ele não pode confiar em ninguém, pois até mesmo aqueles que deveriam ajudá-lo a encontrá-la parecem fazer parte de uma grande conspiração. Agora, ele terá que descobrir por que a sua esposa foi raptada, quais segredos envolvem sua vida, ou se seria apenas uma retaliação contra ele e a sua família. Muitos mistérios envolvem esse desaparecimento, mas a coragem e a determinação deste homem em enfrentar tudo e todos para encontrar sua esposa serão uma oposição para essa organização criminosa que se levantará com toda a sua fúria para tentar tirá-lo do seu caminho antes que seja tarde. Will está no carro com a esposa dele, a Lisa. Os dois estão meio brigados, o clima tá tenso, sabe? Eles estão indo para casa dos pais dela porque parece que o casamento tá por um fio. Ela precisa de um tempo e ele tá tipo... beleza, te levo lá. Até aí tudo certo. No caminho, eles param num posto de gasolina. Bem normal, só para abastecer, e ela aproveita para entrar na lojinha de conveniência. Will fica esperando no carro, tranquilo. Só que passa um tempo e nada dela voltar. Ele começa a estranhar, tipo, ué, que demora é essa? Aí ele vai lá dentro ver o que tá rolando. E adivinha? Lisa simplesmente sumiu. Ele pergunta pro cara do caixa. Ninguém viu nada. Vai lá fora, olha para os lados, chama, anda pelo posto inteiro. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabe. A mulher dele simplesmente desapareceu do nada. A partir daí o cara entra em pânico. Liga para a polícia, começa a correr para todo lado, perguntando para quem aparece. A polícia chega, faz umas perguntas, mas não parece muito preocupada. E o Will, já bolado, começa a sacar que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai. Então, lembra que o Will ficou bolado com o sumiço da Lisa? A polícia não estava ajudando muito, então ele falou: quer saber? Eu mesmo vou dar um jeito nisso. E foi aí que ele começou a investigar por conta própria. Primeiro ele volta no posto de gasolina, aquele onde tudo aconteceu. Vai direto no atendente, o tal do Oscar, e começa a pressionar o cara. Tipo, você viu ela, sim, fala a verdade. O atendente fica nervoso, enrola, mas não colabora. Aí o Will, já no modo detetive, consegue pegar as imagens da câmera de segurança da loja. E mano, nas imagens dá pra ver a Lisa saindo do posto e entrando num carro com outro cara. Um tal de Knuckles, um sujeito todo esquisito que parece já conhecer a área. Aí o Will pensa, esse aí sabe de alguma coisa. Ele começa a correr atrás desse Knuckles. Vai puxando informação aqui e ali, até que consegue encontrar o cara. E não tem papo, não. Will já chega partindo pra cima, todo nervoso. Pressiona o Knuckles até o cara abrir o bico. Knuckles, com medo, fala que ele só foi mandado pra buscar a Lisa e entregar ela pra um tal de Frank. E esse Frank é tipo um chefão do crime da região, envolvido com coisa pesada, drogas, sequestros, tudo que é ilegal. Ou seja, Will tá cada vez mais no meio de uma encrenca gigante. Ele era só um cara comum atrás da esposa, e agora tá caçando criminoso como se fosse policial. Mas ele não tá nem aí, quer saber só de encontrar a Lisa. Will já sabe que a Lisa foi levada por um tal de Frank, que é um bandido perigoso. O cara mexe com tráfico, sequestro e tudo quanto é coisa errada. E mesmo sabendo disso, o Will nem pensa duas vezes. Vai atrás do cara no meio do mato, onde tem tipo uma fazenda esconderijo cheia de gente armada. É tipo invadir o covil do vilão, sacou? Ele chega lá no modo furtivo, andando escondido, se esgueirando no mato. Vai olhando tudo e tentando achar alguma pista da Lisa. Quando vê, descobre que o lugar também é tipo um laboratório de drogas. E ele sabe que a Lisa pode estar ali, ou pelo menos alguém que sabe onde ela tá. Só que não dá tempo de planejar muito. Do nada, os capangas do Frank veem ele e aí começa a confusão. Tiro pra tudo quanto é lado. O Will luta, corre, se esconde e mesmo sem ser nenhum Rambo, ele vai se virando na marra, dá porrada em um, derruba outro, pega a arma do chão, é pancadaria total. No meio desse caos, ele finalmente encontra o Frank. E aí é confronto direto.
Os dois brigam pesado, e o Will não quer nem saber. Ele tá no modo, vou fazer o que for preciso para salvar minha mulher. Depois de uma luta tensa, ele acaba matando o Frank. Só que a treta não para por aí, não. Durante a briga, o laboratório começa a pegar fogo. Produto químico, tiro, faísca. Já viu, né? O lugar inteiro começa a explodir. É correria, gritaria, fogo pra tudo quanto é lado, igual cena de filme de ação mesmo. Will consegue sair no último segundo, todo suado, machucado, mas ainda vivo. Enquanto isso, a polícia, que até então estava meio de lado, finalmente está se mexendo. O detetive Patterson pega o Knuckles e começa a apertar ele também. O cara acaba confessando. Diz que levou a Lisa pro Frank, mas que acha que ela tá morta. Só que Will não acredita nisso nem por um segundo. Mesmo com o Frank morto e todo mundo achando que é o fim da linha, o Will continua firme. Ele sente que a Lisa ainda tá viva e que precisa encontrá-la. Não vai parar agora, não depois de ter enfrentado bandido, tiro, fogo e o inferno inteiro. Então, o Will saiu daquele laboratório explodindo, todo ferrado, com sangue no rosto, cheio de adrenalina, mas com uma coisa só na cabeça. A Lisa ainda tá viva. Ele sente isso. Não importa o que Knuckles falou, não importa o que a polícia ache, ele não vai parar enquanto não achar a mulher dele. Ele começa a vasculhar tudo ao redor do laboratório destruído, andando por galpões velhos, cabanas, mata. Até que depois de muita procura, ele ouve um barulho. Algo batendo, tipo alguém tentando chamar atenção. Ele segue o som, e adivinha? Ele encontra a Lisa. Sim, ela tá viva, amarrada dentro de um galpão. Toda suja, assustada, mas respirando. E quando ela vê o Will, cara, é tipo aquele momento de alívio total. Ele corre, solta ela. Os dois se abraçam com força. Tipo, consegui, te achei. É um momento de paz depois de tanta porrada. Sem perder tempo, ele pega a Lisa e leva ela embora dali. Os dois vão direto para a casa dos pais dela, onde tudo começou. Agora ela tá segura. O pesadelo acabou. A polícia até tenta entender o que rolou. Mas o detetive Patterson, que não é bobo, já entendeu que se não fosse o Will, ninguém teria feito nada. Ele meio que finge que tudo tá resolvido e deixa a coisa por isso mesmo. Will e Lisa, mesmo com todo aquele caos, ficam juntos. Dá pra ver que aquele lance de separação já era. Depois do que os dois passaram, não tem mais briga boba. Eles sobreviveram a um inferno e saíram mais fortes. Fim das contas, um cara comum que só queria salvar a esposa enfrentou o bandido, se meteu com um criminoso pesado, levou tiro, tomou soco, quase explodiu. E no fim das contas venceu. Salvou a mulher dele na marra, no instinto, na coragem. E é isso. Fim da linha, com final suado, mas feliz. Perseguição pode até parecer só mais um filme de ação, e perseguição no começo, mas se a gente parar pra pensar, ele entrega muito mais do que tiro, porrada e corrida. No meio da pancadaria, da tensão e do desespero, o filme acaba mostrando valores fortes, que mexem com a gente. É uma história que fala sobre amor, coragem, lealdade, persistência e até sobre segundas chances. O primeiro valor que grita o tempo todo é o amor verdadeiro. Will e Lisa estavam passando por uma crise no casamento, certo? Eles estavam prestes a se separar, ou pelo menos dando um tempo. Mas mesmo assim, quando ela desaparece, o Will não pensa duas vezes. Ele larga tudo e vai atrás dela com tudo que tem. Ele poderia muito bem ter deixado nas mãos da polícia, ter seguido a vida, mas não. O amor que ele sente por ela é mais forte do que qualquer mágoa ou problema de relacionamento. E isso mostra que, quando o amor é de verdade, a gente luta, mesmo quando tudo parece perdido. Aí vem outro valor gigante: coragem. E não é coragem de herói de filme, não. É coragem real, daquele tipo que aparece quando a gente tá com medo, mas segue em frente mesmo assim. Will é um cara comum, não é policial, não é militar, não é super-herói. Ele só quer a esposa dele de volta. E por isso, ele encara bandido, laboratório de drogas, arma apontada na cara, fogo, explosão. Tudo isso por amor. A coragem dele vem do desespero, da vontade de proteger quem ele ama. E isso é algo que todo mundo pode entender. Tem também o valor da persistência. Porque olha, qualquer outro cara teria desistido. A polícia não ajuda, os bandidos são perigosos, ele quase morre algumas vezes. E ainda por cima dizem que a esposa dele tá morta. Mesmo assim, Will segue. Ele não aceita um não como resposta. Ele sente que ela tá viva e vai até o fim.
Isso mostra como a persistência pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando a gente acredita em algo de verdade, a gente não para. E Will é o exemplo perfeito disso. Outro valor muito forte que o filme toca é a lealdade. Mesmo com o casamento estremecido, Will se mostra leal a Lisa o tempo inteiro. Ele poderia ter dito, ela me deixou, agora não é mais problema meu. Mas não, ele foi até o fim por ela. Essa lealdade é rara hoje em dia e o filme mostra como ela pode fazer toda a diferença numa relação. É como se o sequestro tivesse provado que, no fundo, o que os dois sentiam um pelo outro ainda estava ali, firme. E essa lealdade é o que acaba salvando os dois. E por último, mas não menos importante, o filme também fala sobre segundas chances. Will e Lisa estavam se afastando, talvez pensando que o casamento deles não tinha mais jeito. Mas tudo o que aconteceu deu para eles uma nova perspectiva. Após sua esposa desaparecer misteriosamente quando estavam em um posto de gasolina, este agente começa uma busca frenética por sua mulher. Desesperado e sem saber quem a levou e qual o motivo do sequestro, ele usa todas as suas armas para descobrir quem está por trás de tudo. Nessa jornada, ele não pode confiar em ninguém, pois até mesmo aqueles que deveriam ajudá-lo a encontrá-la parecem fazer parte de uma grande conspiração. Agora, ele terá que descobrir por que a sua esposa foi raptada, quais segredos envolvem sua vida, ou se seria apenas uma retaliação contra ele e a sua família. Muitos mistérios envolvem esse desaparecimento, mas a coragem e a determinação deste homem em enfrentar tudo e todos para encontrar sua esposa serão uma oposição para essa organização criminosa, que se levantará com toda a sua fúria para tentar tirá-lo do seu caminho antes que seja tarde. Will está no carro com a esposa dele, a Lisa. Os dois estão meio brigados, o clima tá tenso, sabe? Eles estão indo para casa dos pais dela porque parece que o casamento tá por um fio. Ela precisa de um tempo, e ele tá tipo, beleza, te levo lá. Até aí tudo certo. No caminho, eles param num posto de gasolina. Bem normal, só para abastecer, e ela aproveita para entrar na lojinha de conveniência. Will fica esperando no carro, tranquilo. Só que passa um tempo e nada dela voltar. Ele começa a estranhar, tipo, ué, que demora é essa? Aí ele vai lá dentro ver o que tá rolando. E adivinha? Lisa simplesmente sumiu. Ele pergunta pro cara do caixa. Ninguém viu nada. Vai lá fora, olha pros lados, chama, anda pelo posto inteiro. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabe. A mulher dele simplesmente desapareceu do nada. A partir daí, o cara entra em pânico. Liga pra polícia, começa a correr pra todo lado, perguntando pra quem aparece. A polícia chega, faz umas perguntas, mas não parece muito preocupada. E o Will, já bolado, começa a sacar que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai. Então, lembra que o Will ficou bolado com o sumiço da Lisa? A polícia não estava ajudando muito, então ele falou: quer saber? Eu mesmo vou dar um jeito nisso. E foi aí que ele começou a investigar por conta própria. Primeiro ele volta no posto de gasolina, aquele onde tudo aconteceu. Vai direto no atendente, o tal do Oscar, e começa a pressionar o cara. Tipo, você viu ela, sim, fala a verdade. O atendente fica nervoso, enrola, mas não colabora. Aí o Will, já no modo detetive, consegue pegar as imagens da câmera de segurança da loja. E mano, nas imagens dá pra ver a Lisa saindo do posto e entrando num carro com outro cara. Um tal de Knuckles, um sujeito todo esquisito que parece já conhecer a área. Aí o Will pensa, esse aí sabe de alguma coisa. Ele começa a correr atrás desse Knuckles. Vai puxando informação aqui e ali, até que consegue encontrar o cara. E não tem papo, não. Will já chega partindo pra cima, todo nervoso. Pressiona o Knuckles até o cara abrir o bico. Knuckles, com medo, fala que ele só foi mandado pra buscar a Lisa e entregar ela pra um tal de Frank. E esse Frank é tipo um chefão do crime da região, envolvido com coisa pesada, drogas, sequestros, tudo que é ilegal. Ou seja, Will tá cada vez mais no meio de uma encrenca gigante. Ele era só um cara comum atrás da esposa, e agora tá caçando criminoso como se fosse policial. Mas ele não tá nem aí, quer saber só de encontrar a Lisa. Will já sabe que a Lisa foi levada por um tal de Frank, que é um bandido perigoso. O cara mexe com tráfico, sequestro e tudo quanto é coisa errada. E mesmo sabendo disso, o Will nem pensa duas vezes. Vai atrás do cara no meio do mato, onde tem tipo uma fazenda esconderijo cheia de gente armada.
É tipo invadir o covil do vilão, sacou? Ele chega lá no modo furtivo, andando escondido, se esgueirando no mato. Vai olhando tudo e tentando achar alguma pista da Lisa. Quando vê, descobre que o lugar também é tipo um laboratório de drogas. E ele sabe que a Lisa pode estar ali, ou pelo menos alguém que sabe onde ela tá. Só que não dá tempo de planejar muito. Do nada, os capangas do Frank veem ele e aí começa a confusão. Tiro pra tudo quanto é lado. O Will luta, corre, se esconde e mesmo sem ser nenhum Rambo, ele vai se virando na marra, dá porrada em um, derruba outro, pega a arma do chão, é pancadaria total. No meio desse caos, ele finalmente encontra o Frank. E aí é confronto direto. Os dois brigam pesado e o Will não quer nem saber. Ele tá no modo, vou fazer o que for preciso para salvar minha mulher. Depois de uma luta tensa, ele acaba matando o Frank. Só que a treta não para por aí, não. Durante a briga, o laboratório começa a pegar fogo. Produto químico, tiro, faísca. Já viu, né? O lugar inteiro começa a explodir. É correria, gritaria, fogo pra tudo quanto é lado, igual cena de filme de ação mesmo. Will consegue sair no último segundo, todo suado, machucado, mas ainda vivo. Enquanto isso, a polícia, que até então estava meio de lado, finalmente está se mexendo. O detetive Patterson pega o Knuckles e começa a apertar ele também. O cara acaba confessando. Diz que levou a Lisa pro Frank, mas que acha que ela tá morta. Só que Will não acredita nisso nem por um segundo. Mesmo com o Frank morto e todo mundo achando que é o fim da linha, o Will continua firme. Ele sente que a Lisa ainda tá viva e que precisa encontrá-la. Não vai parar agora, não depois de ter enfrentado bandido, tiro, fogo e o inferno inteiro. Então, o Will saiu daquele laboratório explodindo, todo ferrado, com sangue no rosto, cheio de adrenalina, mas com uma coisa só na cabeça. A Lisa ainda tá viva. Ele sente isso. Não importa o que Knuckles falou, não importa o que a polícia ache, ele não vai parar enquanto não achar a mulher dele. Ele começa a vasculhar tudo ao redor do laboratório destruído, andando por galpões velhos, cabanas, mata. Até que depois de muita procura, ele ouve um barulho. Algo batendo, tipo alguém tentando chamar atenção. Ele segue o som, e adivinha? Ele encontra a Lisa. Sim, ela tá viva, amarrada dentro de um galpão, toda suja, assustada, mas respirando. E quando ela vê o Will, cara, é tipo aquele momento de alívio total. Ele corre, solta ela, os dois se abraçam com força, tipo, consegui, te achei. É um momento de paz depois de tanta porrada. Sem perder tempo, ele pega a Lisa e leva ela embora dali. Os dois vão direto para a casa dos pais dela, onde tudo começou. Agora ela tá segura. O pesadelo acabou. A polícia até tenta entender o que rolou, mas o detetive Patterson, que não é bobo, já entendeu que se não fosse o Will, ninguém teria feito nada. Ele meio que finge que tudo tá resolvido e deixa a coisa por isso mesmo. Will e Lisa, mesmo com todo aquele caos, ficam juntos. Dá pra ver que aquele lance de separação já era. Depois do que os dois passaram, não tem mais briga boba. Eles sobreviveram a um inferno e saíram mais fortes. Fim das contas, um cara comum que só queria salvar a esposa enfrentou o bandido, se meteu com um criminoso pesado, levou tiro, tomou soco, quase explodiu e no fim das contas venceu. Salvou a mulher dele na marra, no instinto, na coragem. E é isso. Fim da linha, com final suado, mas feliz. Perseguição pode até parecer só mais um filme de ação e perseguição no começo, mas se a gente parar pra pensar, ele entrega muito mais do que tiro, porrada e corrida. No meio da pancadaria, da tensão e do desespero, o filme acaba mostrando valores fortes, que mexem com a gente. É uma história que fala sobre amor, coragem, lealdade, persistência e até sobre segundas chances. O primeiro valor que grita o tempo todo é o amor verdadeiro. Will e Lisa estavam passando por uma crise no casamento, certo? Eles estavam prestes a se separar, ou pelo menos dando um tempo. Mas mesmo assim, quando ela desaparece, o Will não pensa duas vezes. Ele larga tudo e vai atrás dela com tudo que tem. Ele poderia muito bem ter deixado nas mãos da polícia, ter seguido a vida, mas não. O amor que ele sente por ela é mais forte do que qualquer mágoa ou problema de relacionamento. E isso mostra que, quando o amor é de verdade, a gente luta, mesmo quando tudo parece perdido. Aí vem outro valor gigante: coragem. E não é coragem de herói de filme, não. É coragem real, daquele tipo que aparece quando a gente tá com medo,
mas segue em frente mesmo assim. Will é um cara comum, não é policial, não é militar, não é super-herói. Ele só quer a esposa dele de volta. E por isso, ele encara bandido, laboratório de drogas, arma apontada na cara, fogo, explosão. Tudo isso por amor. A coragem dele vem do desespero, da vontade de proteger quem ele ama. E isso é algo que todo mundo pode entender. Tem também o valor da persistência. Porque olha, qualquer outro cara teria desistido. A polícia não ajuda, os bandidos são perigosos, ele quase morre algumas vezes, e ainda por cima dizem que a esposa dele tá morta. Mesmo assim, Will segue. Ele não aceita um não como resposta. Ele sente que ela tá viva e vai até o fim. Isso mostra como a persistência pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando a gente acredita em algo de verdade, a gente não para. E Will é o exemplo perfeito disso. Outro valor muito forte que o filme toca é a lealdade. Mesmo com o casamento estremecido, Will se mostra leal a Lisa o tempo inteiro. Ele poderia ter dito, ela me deixou, agora não é mais problema meu. Mas não, ele foi até o fim por ela. Essa lealdade é rara hoje em dia e o filme mostra como ela pode fazer toda a diferença numa relação. É como se o sequestro tivesse provado que, no fundo, o que os dois sentiam um pelo outro ainda estava ali, firme. E essa lealdade é o que acaba salvando os dois. E por último, mas não menos importante, o filme também fala sobre segundas chances. Will e Lisa estavam se afastando, talvez pensando que o casamento deles não tinha mais jeito. Mas tudo o que aconteceu deu para eles uma nova perspectiva. Após sua esposa desaparecer misteriosamente quando estavam em um posto de gasolina, este agente começa uma busca frenética por sua mulher. Desesperado e sem saber quem a levou e qual o motivo do sequestro, ele usa todas as suas armas para descobrir quem está por trás de tudo. Nessa jornada, ele não pode confiar em ninguém, pois até mesmo aqueles que deveriam ajudá-lo a encontrá-la parecem fazer parte de uma grande conspiração. Agora, ele terá que descobrir por que a sua esposa foi raptada, quais segredos envolvem sua vida, ou se seria apenas uma retaliação contra ele e a sua família. Muitos mistérios envolvem esse desaparecimento, mas a coragem e a determinação deste homem em enfrentar tudo e todos para encontrar sua esposa serão uma oposição para essa organização criminosa, que se levantará com toda a sua fúria para tentar tirá-lo do seu caminho antes que seja tarde. Will tá no carro com a esposa dele, a Lisa. Os dois estão meio brigados, o clima tá tenso, sabe? Eles estão indo para casa dos pais dela porque parece que o casamento tá por um fio. Ela precisa de um tempo, e ele tá tipo, beleza, te levo lá. Até aí tudo certo. No caminho, eles param num posto de gasolina. Bem normal, só para abastecer, e ela aproveita para entrar na lojinha de conveniência. Will fica esperando no carro, tranquilo. Só que passa um tempo, e nada dela voltar. Ele começa a estranhar, tipo, ué, que demora é essa? Aí ele vai lá dentro ver o que tá rolando. E adivinha? Lisa simplesmente sumiu. Ele pergunta pro cara do caixa. Ninguém viu nada. Vai lá fora, olha pros lados, chama, anda pelo posto inteiro. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabe. A mulher dele simplesmente desapareceu do nada. A partir daí o cara entra em pânico. Liga pra polícia, começa a correr pra todo lado, perguntando pra quem aparece. A polícia chega, faz umas perguntas, mas não parece muito preocupada. E o Will, já bolado, começa a sacar que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai. Então, lembra que o Will ficou bolado com o sumiço da Lisa? A polícia não estava ajudando muito, então ele falou: quer saber? Eu mesmo vou dar um jeito nisso. E foi aí que ele começou a investigar por conta própria. Primeiro ele volta no posto de gasolina, aquele onde tudo aconteceu. Vai direto no atendente, o tal do Oscar, e começa a pressionar o cara. Tipo, você viu ela, sim, falar a verdade. O atendente fica nervoso, enrola, mas não colabora. Aí o Will, já no modo detetive, consegue pegar as imagens da câmera de segurança da loja. E mano, nas imagens dá pra ver a Lisa saindo do posto e entrando num carro com outro cara. Um tal de Knuckles, um sujeito todo esquisito que parece já conhecer a área. Aí o Will pensa, esse aí sabe de alguma coisa. Ele começa a correr atrás desse Knuckles. Vai puxando informação aqui e ali, até que consegue encontrar o cara. E não tem papo, não. Will já chega partindo pra cima, todo nervoso.
pressiona o Knuckles até o cara abrir o bico. Knuckles, com medo, fala que ele só foi mandado para buscar a Lisa e entregar ela para um tal de Frank. E esse Frank é tipo um chefão do crime da região, envolvido com coisa pesada, drogas, sequestros, tudo que é ilegal. Ou seja, Will tá cada vez mais no meio de uma encrenca gigante. Ele era só um cara comum atrás da esposa, e agora tá caçando criminoso como se fosse policial. Mas ele não tá nem aí, quer saber só de encontrar a Lisa. Will já sabe que a Lisa foi levada por um tal de Frank, que é um bandido perigoso. O cara mexe com tráfico, sequestro e tudo quanto é coisa errada. E mesmo sabendo disso, o Will nem pensa duas vezes. Vai atrás do cara no meio do mato, onde tem tipo uma fazenda esconderijo cheia de gente armada. É tipo invadir o covil do vilão, sacou? Ele chega lá no modo furtivo, andando escondido, se esgueirando no mato. Vai olhando tudo e tentando achar alguma pista da Lisa. Quando vê, descobre que o lugar também é tipo um laboratório de drogas. E ele sabe que a Lisa pode estar ali, ou pelo menos alguém que sabe onde ela tá. Só que não dá tempo de planejar muito. Do nada, os capangas do Frank veem ele e aí começa a confusão. Tiro pra tudo quanto é lado. O Will luta, corre, se esconde e mesmo sem ser nenhum Rambo, ele vai se virando na marra, dá porrada em um, derruba outro, pega a arma do chão, é pancadaria total. No meio desse caos, ele finalmente encontra o Frank. E aí é confronto direto. Os dois brigam pesado e o Will não quer nem saber. Ele tá no modo: vou fazer o que for preciso para salvar minha mulher. Depois de uma luta tensa, ele acaba matando o Frank. Só que a treta não para por aí, não. Durante a briga, o laboratório começa a pegar fogo. Produto químico, tiro, faísca. Já viu, né? O lugar inteiro começa a explodir. É correria, gritaria, fogo pra tudo quanto é lado, igual cena de filme de ação mesmo. Will consegue sair no último segundo, todo suado, machucado, mas ainda vivo. Enquanto isso, a polícia, que até então estava meio de lado, finalmente está se mexendo. O detetive Patterson pega o Knuckles e começa a apertar ele também. O cara acaba confessando. Diz que levou a Lisa pro Frank, mas que acha que ela tá morta. Só que Will não acredita nisso nem por um segundo. Mesmo com o Frank morto, e todo mundo achando que é o fim da linha, o Will continua firme. Ele sente que a Lisa ainda tá viva e que precisa encontrá-la. Não vai parar agora. Não depois de ter enfrentado bandido, tiro, fogo e o inferno inteiro. Então, o Will saiu daquele laboratório explodindo, todo ferrado, com sangue no rosto, cheio de adrenalina, mas com uma coisa só na cabeça. A Lisa ainda tá viva. Ele sente isso. Não importa o que Knuckles falou, não importa o que a polícia ache, ele não vai parar enquanto não achar a mulher dele. Ele começa a vasculhar tudo ao redor do laboratório destruído, andando por galpões velhos, cabanas, mata. Até que depois de muita procura, ele ouve um barulho. Algo batendo, tipo alguém tentando chamar atenção. Ele segue o som, e adivinha? Ele encontra a Lisa. Sim, ela tá viva, amarrada dentro de um galpão, toda suja, assustada, mas respirando. E quando ela vê o Will, cara, é tipo aquele momento de alívio total. Ele corre, solta ela. Os dois se abraçam com força, tipo, consegui, te achei. É um momento de paz depois de tanta porrada. Sem perder tempo, ele pega a Lisa e leva ela embora dali. Os dois vão direto para a casa dos pais dela, onde tudo começou. Agora ela tá segura. O pesadelo acabou. A polícia até tenta entender o que rolou, mas o detetive Patterson, que não é bobo, já entendeu que se não fosse o Will, ninguém teria feito nada. Ele meio que finge que tudo tá resolvido e deixa a coisa por isso mesmo. Will e Lisa, mesmo com todo aquele caos, ficam juntos. Dá pra ver que aquele lance de separação já era. Depois do que os dois passaram, não tem mais briga boba. Eles sobreviveram a um inferno e saíram mais fortes. Fim das contas, um cara comum que só queria salvar a esposa, enfrentou o bandido, se meteu com um criminoso pesado, levou tiro, tomou soco, quase explodiu e no fim das contas venceu. Salvou a mulher dele na marra, no instinto, na coragem. E é isso. Fim da linha, com final suado, mas feliz. Perseguição pode até parecer só mais um filme de ação e perseguição no começo, mas se a gente parar pra pensar, ele entrega muito mais do que tiro, porrada e corrida. No meio da pancadaria, da tensão e do desespero, o filme acaba mostrando valores fortes, que mexem com a gente. É uma história que fala sobre amor, coragem, lealdade, persistência e até sobre segundas chances.
O primeiro valor que grita o tempo todo é o amor verdadeiro. Will e Lisa estavam passando por uma crise no casamento, certo? Eles estavam prestes a se separar, ou pelo menos dando um tempo. Mas mesmo assim, quando ela desaparece, o Will não pensa duas vezes. Ele larga tudo e vai atrás dela com tudo que tem. Ele poderia muito bem ter deixado nas mãos da polícia, ter seguido a vida, mas não. O amor que ele sente por ela é mais forte do que qualquer mágoa ou problema de relacionamento. E isso mostra que, quando o amor é de verdade, a gente luta, mesmo quando tudo parece perdido. Aí vem outro valor gigante: coragem. E não é coragem de herói de filme, não. É coragem real, daquele tipo que aparece quando a gente tá com medo, mas segue em frente mesmo assim. Will é um cara comum, não é policial, não é militar, não é super-herói. Ele só quer a esposa dele de volta. E por isso, ele encara bandido, laboratório de drogas, arma apontada na cara, fogo, explosão. Tudo isso por amor. A coragem dele vem do desespero, da vontade de proteger quem ele ama. E isso é algo que todo mundo pode entender. Tem também o valor da persistência. Porque olha, qualquer outro cara teria desistido. A polícia não ajuda, os bandidos são perigosos, ele quase morre algumas vezes. E ainda por cima dizem que a esposa dele tá morta. Mesmo assim, Will segue. Ele não aceita um não como resposta. Ele sente que ela tá viva e vai até o fim. Isso mostra como a persistência pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando a gente acredita em algo de verdade, a gente não para. E Will é o exemplo perfeito disso. Outro valor muito forte que o filme toca é a lealdade. Mesmo com o casamento estremecido, Will se mostra leal a Lisa o tempo inteiro. Ele poderia ter dito: ela me deixou, agora não é mais problema meu. Mas não, ele foi até o fim por ela. Essa lealdade é rara hoje em dia e o filme mostra como ela pode fazer toda a diferença numa relação. É como se o sequestro tivesse provado que, no fundo, o que os dois sentiam um pelo outro ainda estava ali, firme. E essa lealdade é o que acaba salvando os dois. E por último, mas não menos importante, o filme também fala sobre segundas chances. Will e Lisa estavam se afastando, talvez pensando que o casamento deles não tinha mais jeito. Mas tudo o que aconteceu deu para eles uma nova perspectiva. Após sua esposa desaparecer misteriosamente quando estavam em um posto de gasolina, este agente começa uma busca frenética por sua mulher. Desesperado e sem saber quem a levou e qual o motivo do sequestro, ele usa todas as suas armas para descobrir quem está por trás de tudo. Nessa jornada, ele não pode confiar em ninguém, pois até mesmo aqueles que deveriam ajudá-lo a encontrá-la parecem fazer parte de uma grande conspiração. Agora, ele terá que descobrir por que a sua esposa foi raptada, quais segredos envolvem sua vida, ou se seria apenas uma retaliação contra ele e a sua família. Muitos mistérios envolvem esse desaparecimento, mas a coragem e a determinação deste homem em enfrentar tudo e todos para encontrar sua esposa serão uma oposição para essa organização criminosa, que se levantará com toda a sua fúria para tentar tirá-lo do seu caminho antes que seja tarde. Will está no carro com a esposa dele, a Lisa. Os dois estão meio brigados, o clima tá tenso, sabe? Eles estão indo para casa dos pais dela porque parece que o casamento tá por um fio. Ela precisa de um tempo, e ele tá tipo: beleza, te levo lá. Até aí tudo certo. No caminho, eles param num posto de gasolina. Bem normal, só para abastecer, e ela aproveita para entrar na lojinha de conveniência. Will fica esperando no carro, tranquilo. Só que passa um tempo e nada dela voltar. Ele começa a estranhar, tipo: ué, que demora é essa? Aí ele vai lá dentro ver o que tá rolando. E adivinha? Lisa simplesmente sumiu. Ele pergunta pro cara do caixa. Ninguém viu nada. Vai lá fora, olha pros lados, chama, anda pelo posto inteiro. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabe. A mulher dele simplesmente desapareceu do nada. A partir daí o cara entra em pânico. Liga pra polícia, começa a correr pra todo lado, perguntando pra quem aparece. A polícia chega, faz umas perguntas, mas não parece muito preocupada. E o Will, já bolado, começa a sacar que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai. Então, lembra que o Will ficou bolado com o sumiço da Lisa? A polícia não estava ajudando muito, então ele falou: quer saber? Eu mesmo vou dar um jeito nisso.
E foi aí que ele começou a investigar por conta própria. Primeiro ele volta no posto de gasolina, aquele onde tudo aconteceu. Vai direto no atendente, o tal do Oscar, e começa a pressionar o cara. Tipo, você viu ela, sim, fala a verdade. O atendente fica nervoso, enrola, mas não colabora. Aí o Will, já no modo detetive, consegue pegar as imagens da câmera de segurança da loja. E mano, nas imagens dá pra ver a Lisa saindo do posto e entrando num carro com outro cara. Um tal de Knuckles, um sujeito todo esquisito que parece já conhecer a área. Aí o Will pensa, esse aí sabe de alguma coisa. Ele começa a correr atrás desse Knuckles. Vai puxando informação aqui e ali, até que consegue encontrar o cara. E não tem papo, não. Will já chega partindo pra cima, todo nervoso. Pressiona o Knuckles até o cara abrir o bico. Knuckles, com medo, fala que ele só foi mandado pra buscar a Lisa e entregar ela pra um tal de Frank. E esse Frank é tipo um chefão do crime da região, envolvido com coisa pesada, drogas, sequestros, tudo que é ilegal. Ou seja, Will tá cada vez mais no meio de uma encrenca gigante. Ele era só um cara comum atrás da esposa, e agora tá caçando criminoso como se fosse policial. Mas ele não tá nem aí, quer saber só de encontrar a Lisa. Will já sabe que a Lisa foi levada por um tal de Frank, que é um bandido perigoso. O cara mexe com tráfico, sequestro e tudo quanto é coisa errada. E mesmo sabendo disso, o Will nem pensa duas vezes. Vai atrás do cara no meio do mato, onde tem tipo uma fazenda esconderijo cheia de gente armada. É tipo invadir o covil do vilão, sacou? Ele chega lá no modo furtivo, andando escondido, se esgueirando no mato. Vai olhando tudo e tentando achar alguma pista da Lisa. Quando vê, descobre que o lugar também é tipo um laboratório de drogas. E ele sabe que a Lisa pode estar ali, ou pelo menos alguém que sabe onde ela tá. Só que não dá tempo de planejar muito. Do nada, os capangas do Frank veem ele e aí começa a confusão. Tiro pra tudo quanto é lado. O Will luta, corre, se esconde e mesmo sem ser nenhum Rambo, ele vai se virando na marra, dá porrada em um, derruba outro, pega a arma do chão, é pancadaria total. No meio desse caos, ele finalmente encontra o Frank. E aí é confronto direto. Os dois brigam pesado e o Will não quer nem saber. Ele tá no modo, vou fazer o que for preciso para salvar minha mulher. Depois de uma luta tensa, ele acaba matando o Frank. Só que a treta não para por aí, não. Durante a briga, o laboratório começa a pegar fogo. Produto químico, tiro, faísca. Já viu, né? O lugar inteiro começa a explodir. É correria, gritaria, fogo pra tudo quanto é lado, igual cena de filme de ação mesmo. Will consegue sair no último segundo, todo suado, machucado, mas ainda vivo. Enquanto isso, a polícia, que até então estava meio de lado, finalmente está se mexendo. O detetive Patterson pega o Knuckles e começa a apertar ele também. O cara acaba confessando. Diz que levou a Lisa pro Frank, mas que acha que ela tá morta. Só que Will não acredita nisso nem por um segundo. Mesmo com o Frank morto, e todo mundo achando que é o fim da linha, o Will continua firme. Ele sente que a Lisa ainda tá viva e que precisa encontrá-la. Não vai parar agora. Não depois de ter enfrentado bandido, tiro, fogo e o inferno inteiro. Então, o Will saiu daquele laboratório explodindo, todo ferrado, com sangue no rosto, cheio de adrenalina, mas com uma coisa só na cabeça. A Lisa ainda tá viva. Ele sente isso. Não importa o que Knuckles falou, não importa o que a polícia ache, ele não vai parar enquanto não achar a mulher dele. Ele começa a vasculhar tudo ao redor do laboratório destruído, andando por galpões velhos, cabanas, mata. Até que depois de muita procura, ele ouve um barulho. Algo batendo, tipo alguém tentando chamar atenção. Ele segue o som, e adivinha? Ele encontra a Lisa. Sim, ela tá viva, amarrada dentro de um galpão, toda suja, assustada, mas respirando. E quando ela vê o Will, cara, é tipo aquele momento de alívio total. Ele corre, solta ela. Os dois se abraçam com força, tipo, consegui, te achei. É um momento de paz depois de tanta porrada. Sem perder tempo, ele pega a Lisa e leva ela embora dali. Os dois vão direto para a casa dos pais dela, onde tudo começou. Agora ela tá segura. O pesadelo acabou. A polícia até tenta entender o que rolou, mas o detetive Patterson, que não é bobo, já entendeu que se não fosse o Will, ninguém teria feito nada. Ele meio que finge que tudo tá resolvido e deixa a coisa por isso mesmo. Will e Lisa, mesmo com todo aquele caos, ficam juntos. Dá pra ver que aquele lance de separação já era. Depois do que os dois passaram, não tem mais briga boba. Eles sobreviveram a um inferno,
e saíram mais fortes. Fim das contas, um cara comum que só queria salvar a esposa enfrentou o bandido, se meteu com um criminoso pesado, levou tiro, tomou soco, quase explodiu e no fim das contas venceu. Salvou a mulher dele na marra, no instinto, na coragem. E é isso. Fim da linha, com final suado, mas feliz. Perseguição pode até parecer só mais um filme de ação e perseguição no começo, mas se a gente parar para pensar, ele entrega muito mais do que tiro, porrada e corrida. No meio da pancadaria, da tensão e do desespero, o filme acaba mostrando valores fortes, que mexem com a gente. É uma história que fala sobre amor, coragem, lealdade, persistência e até sobre segundas chances. O primeiro valor que grita o tempo todo é o amor verdadeiro. Will e Lisa estavam passando por uma crise no casamento, certo? Eles estavam prestes a se separar, ou pelo menos dando um tempo. Mas mesmo assim, quando ela desaparece, o Will não pensa duas vezes. Ele larga tudo e vai atrás dela com tudo que tem. Ele poderia muito bem ter deixado nas mãos da polícia, ter seguido a vida, mas não. O amor que ele sente por ela é mais forte do que qualquer mágoa ou problema de relacionamento. E isso mostra que, quando o amor é de verdade, a gente luta, mesmo quando tudo parece perdido. Aí vem outro valor gigante: coragem. E não é coragem de herói de filme, não. É coragem real, daquele tipo que aparece quando a gente tá com medo, mas segue em frente mesmo assim. Will é um cara comum, não é policial, não é militar, não é super-herói. Ele só quer a esposa dele de volta. E por isso, ele encara bandido, laboratório de drogas, arma apontada na cara, fogo, explosão. Tudo isso por amor. A coragem dele vem do desespero, da vontade de proteger quem ele ama. E isso é algo que todo mundo pode entender. Tem também o valor da persistência. Porque olha, qualquer outro cara teria desistido. A polícia não ajuda, os bandidos são perigosos, ele quase morre algumas vezes, e ainda por cima dizem que a esposa dele tá morta. Mesmo assim, Will segue. Ele não aceita um não como resposta. Ele sente que ela tá viva e vai até o fim. Isso mostra como a persistência pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando a gente acredita em algo de verdade, a gente não para. E Will é o exemplo perfeito disso. Outro valor muito forte que o filme toca é a lealdade. Mesmo com o casamento estremecido, Will se mostra leal a Lisa o tempo inteiro. Ele poderia ter dito: ela me deixou, agora não é mais problema meu. Mas não, ele foi até o fim por ela. Essa lealdade é rara hoje em dia e o filme mostra como ela pode fazer toda a diferença numa relação. É como se o sequestro tivesse provado que, no fundo, o que os dois sentiam um pelo outro ainda estava ali, firme. E essa lealdade é o que acaba salvando os dois. E por último, mas não menos importante, o filme também fala sobre segundas chances. Will e Lisa estavam se afastando, talvez pensando que o casamento deles não tinha mais jeito. Mas tudo o que aconteceu deu para eles uma nova perspectiva. Após sua esposa desaparecer misteriosamente quando estavam em um posto de gasolina, este agente começa uma busca frenética por sua mulher. Desesperado e sem saber quem a levou e qual o motivo do sequestro, ele usa todas as suas armas para descobrir quem está por trás de tudo. Nessa jornada, ele não pode confiar em ninguém, pois até mesmo aqueles que deveriam ajudá-lo a encontrá-la parecem fazer parte de uma grande conspiração. Agora, ele terá que descobrir por que a sua esposa foi raptada, quais segredos envolvem sua vida, ou se seria apenas uma retaliação contra ele e a sua família. Muitos mistérios envolvem esse desaparecimento, mas a coragem e a determinação deste homem em enfrentar tudo e todos para encontrar sua esposa serão uma oposição para essa organização criminosa que se levantará com toda a sua fúria para tentar tirá-lo do seu caminho antes que seja tarde. Will está no carro com a esposa dele, a Lisa. Os dois estão meio brigados, o clima tá tenso, sabe? Eles estão indo para casa dos pais dela porque parece que o casamento tá por um fio. Ela precisa de um tempo, e ele tá tipo: beleza, te levo lá. Até aí tudo certo. No caminho, eles param num posto de gasolina. Bem normal, só para abastecer, e ela aproveita para entrar na lojinha de conveniência. Will fica esperando no carro, tranquilo. Só que passa um tempo, e nada dela voltar. Ele começa a estranhar, tipo: ué, que demora é essa? Aí ele vai lá dentro ver o que tá rolando.
E adivinha? Lisa simplesmente sumiu. Ele pergunta pro cara do caixa. Ninguém viu nada. Vai lá fora, olha pros lados, chama, anda pelo posto inteiro. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabe. A mulher dele simplesmente desapareceu do nada. A partir daí, o cara entra em pânico. Liga pra polícia, começa a correr pra todo lado, perguntando pra quem aparece. A polícia chega, faz umas perguntas, mas não parece muito preocupada. E o Will, já bolado, começa a sacar que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai. Então, lembra que o Will ficou bolado com o sumiço da Lisa? A polícia não estava ajudando muito, então ele falou: "Quer saber? Eu mesmo vou dar um jeito nisso." E foi aí que ele começou a investigar por conta própria. Primeiro ele volta no posto de gasolina, aquele onde tudo aconteceu. Vai direto no atendente, o tal do Oscar, e começa a pressionar o cara. Tipo, "Você viu ela, sim, falar a verdade." O atendente fica nervoso, enrola, mas não colabora. Aí o Will, já no modo detetive, consegue pegar as imagens da câmera de segurança da loja. E mano, nas imagens dá pra ver a Lisa saindo do posto e entrando num carro com outro cara. Um tal de Knuckles, um sujeito todo esquisito que parece já conhecer a área. Aí o Will pensa, esse aí sabe de alguma coisa. Ele começa a correr atrás desse Knuckles. Vai puxando informação aqui e ali, até que consegue encontrar o cara. E não tem papo, não. Will já chega partindo pra cima, todo nervoso. Pressiona o Knuckles até o cara abrir o bico. Knuckles, com medo, fala que ele só foi mandado pra buscar a Lisa e entregar ela pra um tal de Frank. E esse Frank é tipo um chefão do crime da região, envolvido com coisa pesada, drogas, sequestros, tudo que é ilegal. Ou seja, Will tá cada vez mais no meio de uma encrenca gigante. Ele era só um cara comum atrás da esposa, e agora tá caçando criminoso como se fosse policial. Mas ele não tá nem aí, quer saber só de encontrar a Lisa. Will já sabe que a Lisa foi levada por um tal de Frank, que é um bandido perigoso. O cara mexe com tráfico, sequestro e tudo quanto é coisa errada. E mesmo sabendo disso, o Will nem pensa duas vezes. Vai atrás do cara no meio do mato, onde tem tipo uma fazenda esconderijo cheia de gente armada. É tipo invadir o covil do vilão, sacou? Ele chega lá no modo furtivo, andando escondido, se esgueirando no mato. Vai olhando tudo e tentando achar alguma pista da Lisa. Quando vê, descobre que o lugar também é tipo um laboratório de drogas. E ele sabe que a Lisa pode estar ali, ou pelo menos alguém que sabe onde ela tá. Só que não dá tempo de planejar muito. Do nada, os capangas do Frank veem ele e aí começa a confusão. Tiro pra tudo quanto é lado. O Will luta, corre, se esconde e mesmo sem ser nenhum Rambo, ele vai se virando na marra, dá porrada em um, derruba outro, pega a arma do chão, é pancadaria total. No meio desse caos, ele finalmente encontra o Frank. E aí é confronto direto. Os dois brigam pesado e o Will não quer nem saber. Ele tá no modo: vou fazer o que for preciso para salvar minha mulher. Depois de uma luta tensa, ele acaba matando o Frank. Só que a treta não para por aí, não. Durante a briga, o laboratório começa a pegar fogo. Produto químico, tiro, faísca. Já viu, né? O lugar inteiro começa a explodir. É correria, gritaria, fogo para tudo quanto é lado, igual cena de filme de ação mesmo. Will consegue sair no último segundo, todo suado, machucado, mas ainda vivo. Enquanto isso, a polícia, que até então estava meio de lado, finalmente está se mexendo. O detetive Patterson pega o Knuckles e começa a apertar ele também. O cara acaba confessando. Diz que levou a Lisa pro Frank, mas que acha que ela tá morta. Só que Will não acredita nisso nem por um segundo. Mesmo com o Frank morto e todo mundo achando que é o fim da linha, o Will continua firme. Ele sente que a Lisa ainda tá viva e que precisa encontrá-la. Não vai parar agora. Não depois de ter enfrentado bandido, tiro, fogo e o inferno inteiro. Então, o Will saiu daquele laboratório explodindo, todo ferrado, com sangue no rosto, cheio de adrenalina, mas com uma coisa só na cabeça. A Lisa ainda tá viva. Ele sente isso. Não importa o que Knuckles falou, não importa o que a polícia ache, ele não vai parar enquanto não achar a mulher dele. Ele começa a vasculhar tudo ao redor do laboratório destruído, andando por galpões velhos, cabanas, mata. Até que depois de muita procura, ele ouve um barulho. Algo batendo, tipo alguém tentando chamar atenção. Ele segue o som, e adivinha? Ele encontra a Lisa. Sim, ela tá viva, amarrada dentro de um galpão, toda suja, assustada, mas respirando. E quando ela vê o Will,
Cara, é tipo aquele momento de alívio total. Ele corre, solta ela. Os dois se abraçam com força. Tipo, consegui, te achei. É um momento de paz depois de tanta porrada. Sem perder tempo, ele pega a Lisa e leva ela embora dali. Os dois vão direto para a casa dos pais dela, onde tudo começou. Agora ela tá segura. O pesadelo acabou. A polícia até tenta entender o que rolou, mas o detetive Patterson, que não é bobo, já entendeu que se não fosse o Will, ninguém teria feito nada. Ele meio que finge que tudo tá resolvido e deixa a coisa por isso mesmo. Will e Lisa, mesmo com todo aquele caos, ficam juntos. Dá pra ver que aquele lance de separação já era. Depois do que os dois passaram, não tem mais briga boba. Eles sobreviveram a um inferno e saíram mais fortes. Fim das contas, um cara comum que só queria salvar a esposa enfrentou o bandido, se meteu com um criminoso pesado, levou tiro, tomou soco, quase explodiu e no fim das contas venceu. Salvou a mulher dele na marra, no instinto, na coragem. E é isso. Fim da linha, com final suado, mas feliz. Perseguição pode até parecer só mais um filme de ação e perseguição no começo, mas se a gente parar pra pensar, ele entrega muito mais do que tiro, porrada e corrida. No meio da pancadaria, da tensão e do desespero, o filme acaba mostrando valores fortes, que mexem com a gente. É uma história que fala sobre amor, coragem, lealdade, persistência e até sobre segundas chances. O primeiro valor que grita o tempo todo é o amor verdadeiro. Will e Lisa estavam passando por uma crise no casamento, certo? Eles estavam prestes a se separar, ou pelo menos dando um tempo. Mas mesmo assim, quando ela desaparece, o Will não pensa duas vezes. Ele larga tudo e vai atrás dela com tudo que tem. Ele poderia muito bem ter deixado nas mãos da polícia, ter seguido a vida, mas não. O amor que ele sente por ela é mais forte do que qualquer mágoa ou problema de relacionamento. E isso mostra que, quando o amor é de verdade, a gente luta, mesmo quando tudo parece perdido. Aí vem outro valor gigante: coragem. E não é coragem de herói de filme, não. É coragem real, daquele tipo que aparece quando a gente tá com medo, mas segue em frente mesmo assim. Will é um cara comum, não é policial, não é militar, não é super-herói. Ele só quer a esposa dele de volta. E por isso, ele encara bandido, laboratório de drogas, arma apontada na cara, fogo, explosão. Tudo isso por amor. A coragem dele vem do desespero, da vontade de proteger quem ele ama. E isso é algo que todo mundo pode entender. Tem também o valor da persistência. Porque olha, qualquer outro cara teria desistido. A polícia não ajuda, os bandidos são perigosos, ele quase morre algumas vezes, e ainda por cima dizem que a esposa dele tá morta. Mesmo assim, Will segue. Ele não aceita um não como resposta. Ele sente que ela tá viva e vai até o fim. Isso mostra como a persistência pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando a gente acredita em algo de verdade, a gente não para. E Will é o exemplo perfeito disso. Outro valor muito forte que o filme toca é a lealdade. Mesmo com o casamento estremecido, Will se mostra leal a Lisa o tempo inteiro. Ele poderia ter dito: ela me deixou, agora não é mais problema meu. Mas não, ele foi até o fim por ela. Essa lealdade é rara hoje em dia e o filme mostra como ela pode fazer toda a diferença numa relação. É como se o sequestro tivesse provado que, no fundo, o que os dois sentiam um pelo outro ainda estava ali, firme. E essa lealdade é o que acaba salvando os dois. E por último, mas não menos importante, o filme também fala sobre segundas chances. Will e Lisa estavam se afastando, talvez pensando que o casamento deles não tinha mais jeito. Mas tudo o que aconteceu deu para eles uma nova perspectiva. Após sua esposa desaparecer misteriosamente quando estavam em um posto de gasolina, este agente começa uma busca frenética por sua mulher. Desesperado e sem saber quem a levou e qual o motivo do sequestro, ele usa todas as suas armas para descobrir quem está por trás de tudo. Nessa jornada, ele não pode confiar em ninguém, pois até mesmo aqueles que deveriam ajudá-lo a encontrá-la parecem fazer parte de uma grande conspiração. Agora, ele terá que descobrir por que a sua esposa foi raptada, quais segredos envolvem sua vida, ou se seria apenas uma retaliação contra ele e a sua família. Muitos mistérios envolvem esse desaparecimento, mas a coragem e a determinação deste homem em enfrentar tudo e todos para encontrar sua esposa
serão uma oposição para essa organização criminosa, que se levantará com toda a sua fúria para tentar tirá-lo do seu caminho antes que seja tarde. Will tá no carro com a esposa dele, a Lisa. Os dois estão meio brigados, o clima tá tenso, sabe? Eles estão indo para casa dos pais dela porque parece que o casamento tá por um fio. Ela precisa de um tempo, e ele tá tipo, beleza, te levo lá. Até aí tudo certo. No caminho, eles param num posto de gasolina. Bem normal, só para abastecer, e ela aproveita para entrar na lojinha de conveniência. Will fica esperando no carro, tranquilo. Só que passa um tempo e nada dela voltar. Ele começa a estranhar, tipo, ué, que demora é essa? Aí ele vai lá dentro ver o que tá rolando. E adivinha? Lisa simplesmente sumiu. Ele pergunta pro cara do caixa. Ninguém viu nada. Vai lá fora, olha pros lados, chama, anda pelo posto inteiro. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabe. A mulher dele simplesmente desapareceu do nada. A partir daí, o cara entra em pânico. Liga pra polícia, começa a correr pra todo lado, perguntando pra quem aparece. A polícia chega, faz umas perguntas, mas não parece muito preocupada. E o Will, já bolado, começa a sacar que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai. Então, lembra que o Will ficou bolado com o sumiço da Lisa? A polícia não estava ajudando muito, então ele falou: quer saber? Eu mesmo vou dar um jeito nisso. E foi aí que ele começou a investigar por conta própria. Primeiro ele volta no posto de gasolina, aquele onde tudo aconteceu. Vai direto no atendente, o tal do Oscar, e começa a pressionar o cara. Tipo, você viu ela, sim, falar a verdade. O atendente fica nervoso, enrola, mas não colabora. Aí o Will, já no modo detetive, consegue pegar as imagens da câmera de segurança da loja. E mano, nas imagens dá pra ver a Lisa saindo do posto e entrando num carro com outro cara. Um tal de Knuckles, um sujeito todo esquisito que parece já conhecer a área. Aí o Will pensa, esse aí sabe de alguma coisa. Ele começa a correr atrás desse Knuckles. Vai puxando informação aqui e ali, até que consegue encontrar o cara. E não tem papo, não. Will já chega partindo pra cima, todo nervoso. Pressiona o Knuckles até o cara abrir o bico. Knuckles, com medo, fala que ele só foi mandado pra buscar a Lisa e entregar ela pra um tal de Frank. E esse Frank é tipo um chefão do crime da região, envolvido com coisa pesada, drogas, sequestros, tudo que é ilegal. Ou seja, Will tá cada vez mais no meio de uma encrenca gigante. Ele era só um cara comum atrás da esposa, e agora tá caçando criminoso como se fosse policial. Mas ele não tá nem aí, quer saber só de encontrar a Lisa. Will já sabe que a Lisa foi levada por um tal de Frank, que é um bandido perigoso. O cara mexe com tráfico, sequestro e tudo quanto é coisa errada. E mesmo sabendo disso, o Will nem pensa duas vezes. Vai atrás do cara no meio do mato, onde tem tipo uma fazenda esconderijo cheia de gente armada. É tipo invadir o covil do vilão, sacou? Ele chega lá no modo furtivo, andando escondido, se esgueirando no mato. Vai olhando tudo e tentando achar alguma pista da Lisa. Quando vê, descobre que o lugar também é tipo um laboratório de drogas. E ele sabe que a Lisa pode estar ali, ou pelo menos alguém que sabe onde ela tá. Só que não dá tempo de planejar muito. Do nada, os capangas do Frank veem ele e aí começa a confusão. Tiro pra tudo quanto é lado. O Will luta, corre, se esconde e mesmo sem ser nenhum Rambo, ele vai se virando na marra, dá porrada em um, derruba outro, pega a arma do chão, é pancadaria total. No meio desse caos, ele finalmente encontra o Frank. E aí é confronto direto. Os dois brigam pesado e o Will não quer nem saber. Ele tá no modo: vou fazer o que for preciso para salvar minha mulher. Depois de uma luta tensa, ele acaba matando o Frank. Só que a treta não para por aí, não. Durante a briga, o laboratório começa a pegar fogo. Produto químico, tiro, faísca. Já viu, né? O lugar inteiro começa a explodir. É correria, gritaria, fogo pra tudo quanto é lado, igual cena de filme de ação mesmo. Will consegue sair no último segundo, todo suado, machucado, mas ainda vivo. Enquanto isso, a polícia, que até então estava meio de lado, finalmente está se mexendo. O detetive Patterson pega o Knuckles e começa a apertar ele também. O cara acaba confessando. Diz que levou a Lisa pro Frank, mas que acha que ela tá morta. Só que Will não acredita nisso nem por um segundo. Mesmo com o Frank morto, e todo mundo achando que é o fim da linha, o Will continua firme. Ele sente que a Lisa ainda tá viva e que precisa encontrá-la. Não vai parar agora. Não depois de ter enfrentado bandido, tiro, fogo e o inferno inteiro. Então,
O Will saiu daquele laboratório explodindo, todo ferrado, com sangue no rosto, cheio de adrenalina, mas com uma coisa só na cabeça: a Lisa ainda tá viva. Ele sente isso. Não importa o que Knuckles falou, não importa o que a polícia ache, ele não vai parar enquanto não achar a mulher dele. Ele começa a vasculhar tudo ao redor do laboratório destruído, andando por galpões velhos, cabanas, mata. Até que depois de muita procura, ele ouve um barulho. Algo batendo, tipo alguém tentando chamar atenção. Ele segue o som, e adivinha? Ele encontra a Lisa. Sim, ela tá viva, amarrada dentro de um galpão, toda suja, assustada, mas respirando. E quando ela vê o Will, cara, é tipo aquele momento de alívio total. Ele corre, solta ela. Os dois se abraçam com força, tipo, consegui, te achei. É um momento de paz depois de tanta porrada. Sem perder tempo, ele pega a Lisa e leva ela embora dali. Os dois vão direto para a casa dos pais dela, onde tudo começou. Agora ela tá segura. O pesadelo acabou. A polícia até tenta entender o que rolou, mas o detetive Patterson, que não é bobo, já entendeu que se não fosse o Will, ninguém teria feito nada. Ele meio que finge que tudo tá resolvido e deixa a coisa por isso mesmo. Will e Lisa, mesmo com todo aquele caos, ficam juntos. Dá pra ver que aquele lance de separação já era. Depois do que os dois passaram, não tem mais briga boba. Eles sobreviveram a um inferno e saíram mais fortes. Fim das contas, um cara comum que só queria salvar a esposa enfrentou o bandido, se meteu com um criminoso pesado, levou tiro, tomou soco, quase explodiu e no fim das contas venceu. Salvou a mulher dele na marra, no instinto, na coragem. E é isso. Fim da linha, com final suado, mas feliz. Perseguição pode até parecer só mais um filme de ação e perseguição no começo, mas se a gente parar para pensar, ele entrega muito mais do que tiro, porrada e corrida. No meio da pancadaria, da tensão e do desespero, o filme acaba mostrando valores fortes, que mexem com a gente. É uma história que fala sobre amor, coragem, lealdade, persistência e até sobre segundas chances. O primeiro valor que grita o tempo todo é o amor verdadeiro. Will e Lisa estavam passando por uma crise no casamento, certo? Eles estavam prestes a se separar, ou pelo menos dando um tempo. Mas mesmo assim, quando ela desaparece, o Will não pensa duas vezes. Ele larga tudo e vai atrás dela com tudo que tem. Ele poderia muito bem ter deixado nas mãos da polícia, ter seguido a vida, mas não. O amor que ele sente por ela é mais forte do que qualquer mágoa ou problema de relacionamento. E isso mostra que, quando o amor é de verdade, a gente luta, mesmo quando tudo parece perdido. Aí vem outro valor gigante: coragem. E não é coragem de herói de filme, não. É coragem real, daquele tipo que aparece quando a gente tá com medo, mas segue em frente mesmo assim. Will é um cara comum, não é policial, não é militar, não é super-herói. Ele só quer a esposa dele de volta. E por isso, ele encara bandido, laboratório de drogas, arma apontada na cara, fogo, explosão. Tudo isso por amor. A coragem dele vem do desespero, da vontade de proteger quem ele ama. E isso é algo que todo mundo pode entender. Tem também o valor da persistência. Porque olha, qualquer outro cara teria desistido. A polícia não ajuda, os bandidos são perigosos, ele quase morre algumas vezes, e ainda por cima dizem que a esposa dele tá morta. Mesmo assim, Will segue. Ele não aceita um não como resposta. Ele sente que ela tá viva e vai até o fim. Isso mostra como a persistência pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando a gente acredita em algo de verdade, a gente não para. E Will é o exemplo perfeito disso. Outro valor muito forte que o filme toca é a lealdade. Mesmo com o casamento estremecido, Will se mostra leal a Lisa o tempo inteiro. Ele poderia ter dito: ela me deixou, agora não é mais problema meu. Mas não, ele foi até o fim por ela. Essa lealdade é rara hoje em dia e o filme mostra como ela pode fazer toda a diferença numa relação. É como se o sequestro tivesse provado que, no fundo, o que os dois sentiam um pelo outro ainda estava ali, firme. E essa lealdade é o que acaba salvando os dois. E por último, mas não menos importante, o filme também fala sobre segundas chances. Will e Lisa estavam se afastando, talvez pensando que o casamento deles não tinha mais jeito. Mas tudo o que aconteceu deu para eles uma nova perspectiva. Após sua esposa desaparecer misteriosamente,
quando estavam em um posto de gasolina, este agente começa uma busca frenética por sua mulher. Desesperado e sem saber quem a levou e qual o motivo do sequestro, ele usa todas as suas armas para descobrir quem está por trás de tudo. Nessa jornada, ele não pode confiar em ninguém, pois até mesmo aqueles que deveriam ajudá-lo a encontrá-la parecem fazer parte de uma grande conspiração. Agora, ele terá que descobrir por que a sua esposa foi raptada, quais segredos envolvem sua vida, ou se seria apenas uma retaliação contra ele e a sua família. Muitos mistérios envolvem esse desaparecimento, mas a coragem e a determinação deste homem em enfrentar tudo e todos para encontrar sua esposa serão uma oposição para essa organização criminosa, que se levantará com toda a sua fúria para tentar tirá-lo do seu caminho antes que seja tarde. Will está no carro com a esposa dele, a Lisa. Os dois estão meio brigados, o clima tá tenso, sabe? Eles estão indo para casa dos pais dela porque parece que o casamento tá por um fio. Ela precisa de um tempo, e ele tá tipo, beleza, te levo lá. Até aí tudo certo. No caminho, eles param num posto de gasolina. Bem normal, só para abastecer, e ela aproveita para entrar na lojinha de conveniência. Will fica esperando no carro, tranquilo. Só que passa um tempo, e nada dela voltar. Ele começa a estranhar, tipo, ué, que demora é essa? Aí ele vai lá dentro ver o que tá rolando. E adivinha? Lisa simplesmente sumiu. Ele pergunta pro cara do caixa. Ninguém viu nada. Vai lá fora, olha pros lados, chama, anda pelo posto inteiro. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabe. A mulher dele simplesmente desapareceu do nada. A partir daí o cara entra em pânico. Liga pra polícia, começa a correr pra todo lado, perguntando pra quem aparece. A polícia chega, faz umas perguntas, mas não parece muito preocupada. E o Will, já bolado, começa a sacar que se ele não fizer alguma coisa, ninguém vai. Então, lembra que o Will ficou bolado com o sumiço da Lisa? A polícia não estava ajudando muito, então ele falou: quer saber? Eu mesmo vou dar um jeito nisso. E foi aí que ele começou a investigar por conta própria. Primeiro ele volta no posto de gasolina, aquele onde tudo aconteceu. Vai direto no atendente, o tal do Oscar, e começa a pressionar o cara. Tipo, você viu ela, sim, fala a verdade. O atendente fica nervoso, enrola, mas não colabora. Aí o Will, já no modo detetive, consegue pegar as imagens da câmera de segurança da loja. E mano, nas imagens dá pra ver a Lisa saindo do posto e entrando num carro com outro cara. Um tal de Knuckles, um sujeito todo esquisito que parece já conhecer a área. Aí o Will pensa, esse aí sabe de alguma coisa. Ele começa a correr atrás desse Knuckles. Vai puxando informação aqui e ali, até que consegue encontrar o cara. E não tem papo, não. Will já chega partindo pra cima, todo nervoso. Pressiona o Knuckles até o cara abrir o bico. Knuckles, com medo, fala que ele só foi mandado pra buscar a Lisa e entregar ela pra um tal de Frank. E esse Frank é tipo um chefão do crime da região, envolvido com coisa pesada, drogas, sequestros, tudo que é ilegal. Ou seja, Will tá cada vez mais no meio de uma encrenca gigante. Ele era só um cara comum atrás da esposa, e agora tá caçando criminoso como se fosse policial. Mas ele não tá nem aí, quer saber só de encontrar a Lisa. Will já sabe que a Lisa foi levada por um tal de Frank, que é um bandido perigoso. O cara mexe com tráfico, sequestro e tudo quanto é coisa errada. E mesmo sabendo disso, o Will nem pensa duas vezes. Vai atrás do cara no meio do mato, onde tem tipo uma fazenda esconderijo cheia de gente armada. É tipo invadir o covil do vilão, sacou? Ele chega lá no modo furtivo, andando escondido, se esgueirando no mato. Vai olhando tudo e tentando achar alguma pista da Lisa. Quando vê, descobre que o lugar também é tipo um laboratório de drogas. E ele sabe que a Lisa pode estar ali, ou pelo menos alguém que sabe onde ela tá. Só que não dá tempo de planejar muito. Do nada, os capangas do Frank veem ele e aí começa a confusão. Tiro pra tudo quanto é lado. O Will luta, corre, se esconde e mesmo sem ser nenhum Rambo, ele vai se virando na marra, dá porrada em um, derruba outro, pega a arma do chão, é pancadaria total. No meio desse caos, ele finalmente encontra o Frank. E aí é confronto direto. Os dois brigam pesado e o Will não quer nem saber. Ele tá no modo, vou fazer o que for preciso para salvar minha mulher. Depois de uma luta tensa, ele acaba matando o Frank. Só que a treta não para por aí, não. Durante a briga, o laboratório começa a pegar fogo. Produto químico, tiro, faísca,
Já viu, né? O lugar inteiro começa a explodir. É correria, gritaria, fogo pra tudo quanto é lado, igual cena de filme de ação mesmo. Will consegue sair no último segundo, todo suado, machucado, mas ainda vivo. Enquanto isso, a polícia, que até então estava meio de lado, finalmente está se mexendo. O detetive Patterson pega o Knuckles e começa a apertar ele também. O cara acaba confessando. Diz que levou a Lisa pro Frank, mas que acha que ela tá morta. Só que Will não acredita nisso nem por um segundo. Mesmo com o Frank morto, e todo mundo achando que é o fim da linha, o Will continua firme. Ele sente que a Lisa ainda tá viva e que precisa encontrá-la. Não vai parar agora, não depois de ter enfrentado bandido, tiro, fogo e o inferno inteiro. Então, o Will saiu daquele laboratório explodindo, todo ferrado, com sangue no rosto, cheio de adrenalina, mas com uma coisa só na cabeça. A Lisa ainda tá viva. Ele sente isso. Não importa o que Knuckles falou, não importa o que a polícia ache, ele não vai parar enquanto não achar a mulher dele. Ele começa a vasculhar tudo ao redor do laboratório destruído, andando por galpões velhos, cabanas, mata. Até que depois de muita procura, ele ouve um barulho. Algo batendo, tipo alguém tentando chamar atenção. Ele segue o som, e adivinha? Ele encontra a Lisa. Sim, ela tá viva, amarrada dentro de um galpão, toda suja, assustada, mas respirando. E quando ela vê o Will, cara, é tipo aquele momento de alívio total. Ele corre, solta ela, os dois se abraçam com força, tipo, consegui, te achei. É um momento de paz depois de tanta porrada. Sem perder tempo, ele pega a Lisa e leva ela embora dali. Os dois vão direto para a casa dos pais dela, onde tudo começou. Agora ela tá segura. O pesadelo acabou. A polícia até tenta entender o que rolou, mas o detetive Patterson, que não é bobo, já entendeu que se não fosse o Will, ninguém teria feito nada. Ele meio que finge que tudo tá resolvido e deixa a coisa por isso mesmo. Will e Lisa, mesmo com todo aquele caos, ficam juntos. Dá pra ver que aquele lance de separação já era. Depois do que os dois passaram, não tem mais briga boba. Eles sobreviveram a um inferno e saíram mais fortes. Fim das contas, um cara comum que só queria salvar a esposa enfrentou o bandido, se meteu com um criminoso pesado, levou tiro, tomou soco, quase explodiu e no fim das contas venceu. Salvou a mulher dele na marra, no instinto, na coragem. E é isso. Fim da linha, com final suado, mas feliz. Perseguição pode até parecer só mais um filme de ação e perseguição no começo, mas se a gente parar pra pensar, ele entrega muito mais do que tiro, porrada e corrida. No meio da pancadaria, da tensão e do desespero, o filme acaba mostrando valores fortes, que mexem com a gente. É uma história que fala sobre amor, coragem, lealdade, persistência e até sobre segundas chances. O primeiro valor que grita o tempo todo é o amor verdadeiro. Will e Lisa estavam passando por uma crise no casamento, certo? Eles estavam prestes a se separar, ou pelo menos dando um tempo. Mas mesmo assim, quando ela desaparece, o Will não pensa duas vezes. Ele larga tudo e vai atrás dela com tudo que tem. Ele poderia muito bem ter deixado nas mãos da polícia, ter seguido a vida, mas não. O amor que ele sente por ela é mais forte do que qualquer mágoa ou problema de relacionamento. E isso mostra que, quando o amor é de verdade, a gente luta, mesmo quando tudo parece perdido. Aí vem outro valor gigante: coragem. E não é coragem de herói de filme, não. É coragem real, daquele tipo que aparece quando a gente tá com medo, mas segue em frente mesmo assim. Will é um cara comum, não é policial, não é militar, não é super-herói. Ele só quer a esposa dele de volta. E por isso, ele encara bandido, laboratório de drogas, arma apontada na cara, fogo, explosão. Tudo isso por amor. A coragem dele vem do desespero, da vontade de proteger quem ele ama. E isso é algo que todo mundo pode entender. Tem também o valor da persistência. Porque olha, qualquer outro cara teria desistido. A polícia não ajuda, os bandidos são perigosos, ele quase morre algumas vezes, e ainda por cima dizem que a esposa dele tá morta. Mesmo assim, Will segue. Ele não aceita um não como resposta. Ele sente que ela tá viva e vai até o fim. Isso mostra como a persistência pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando a gente acredita em algo de verdade, a gente não para. E Will é o exemplo perfeito disso. Outro valor muito forte que o filme toca é a lealdade.
Mesmo com o casamento estremecido, Will se mostra leal a Lisa o tempo inteiro. Ele poderia ter dito: "Ela me deixou, agora não é mais problema meu." Mas não, ele foi até o fim por ela. Essa lealdade é rara hoje em dia e o filme mostra como ela pode fazer toda a diferença numa relação. É como se o sequestro tivesse provado que, no fundo, o que os dois sentiam um pelo outro ainda estava ali, firme. E essa lealdade é o que acaba salvando os dois. E por último, mas não menos importante, o filme também fala sobre segundas chances. Will e Lisa estavam se afastando, talvez pensando que o casamento deles não tinha mais jeito. Mas tudo o que aconteceu deu para eles uma nova perspectiva. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.